Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Colossenses capítulo 3, versículo 22 e capítulo 4, versículo 1. Bem, esse texto aqui está falando sobre o cristão e os relacionamentos, né? E especificamente o relacionamento entre patrão e seus funcionários, que em algumas versões fala sobre senhores e escravos, mas também entendemos que pode ser, né, os chefes e seus empregados. Então, a palavra de Deus, ele orienta, né, ao cristão como ele vai ali desenvolver a sua vida cristã, né, dentro do seu ambiente de trabalho, né, falando sobre o processo de santificação do crente, né, para que ele não venha ali prejudicar a sua salvação em Jesus, né, tendo ali a atitude de um bom comportamento, né, de um bom servo de Cristo. Então a palavra orienta que os funcionários obedeçam aos seus patrões em tudo, né? Em tudo, obedecer às normas da empresa, às leis de trabalho, né? Obedecer ali, né, o que foi colocado dentro da sua função. O funcionário, ele precisa, né, obedecer aquilo que o patrão pede, solicita, né? Ele precisa ser exemplo ali dentro em obediência, porque ali dentro ele está levando o nome de Jesus, né? Todo cristão, onde ele passa, ele está levando ali um nome que é sobre todo nome, né? O nome de Jesus. Então é importante que ele seja exemplo, né? Exemplo de boa conduta. Então ele precisa obedecer, né? Ele não pode estar ali envolvido também com fofocas, né? Fazendo ali grupinhos, panelinhas na empresa. Não deve estar envolvido com isso, né? Com esses embaraços aí, prejudicando ali, né, a sua salvação, né? Porque a salvação depende desse tipo de atitude, né? De um bom comportamento. Então, a palavra de Deus aqui está orientando, né, para que obedeçam aos senhores segundo a carne, com todo o respeito, né, que eles merecem. E não servindo só na aparência, né, servir ali na frente, né, dos patrões, né, mas com sinceridade, sendo verdadeiro na frente dele. Né, não agindo de uma maneira falsa quando ele dá as costas, né, e fazendo exatamente aquilo que foi acordado, né, tendo ali disposição para esse tipo de trabalho, né, que foi ali solicitado. O cristão, ele precisa manifestar ali, né, que ele tem interesse, né, em trabalhar pela empresa, pelo nome da empresa. E aqui fala, né, com simplicidade de coração, como aquele que não está ali agradando aos homens, mas agradando ao Senhor dos Senhores, a Jesus, entendendo que ele está fazendo aquele trabalho ali, mas ele está agradando primeiramente ao Senhor Jesus, né? Temendo o nome dele. Olha a responsabilidade, né, que um funcionário cristão deve ter dentro da sua empresa, né? E às vezes até diante ali de certas injustiças, ele precisa ainda assim, né, manter ali uma postura justa, correta, naquilo que ele espera, né, receber,
ele consiga alcançar. Né? Porque a palavra de Deus aqui fala, né, no versículo 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Mas quem fizer o agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Ou seja, né, todo mau comportamento, toda atitude errada que um cristão faz, né, dentro ali da sua empresa, ele vai receber a justa recompensa. Mas se ele fizer o correto, bem, ele vai galgar posições, né, de destaque, vai subir, né, as suas posições, tudo porque ele é um funcionário correto. Né? É muito importante que os funcionários cristãos eles atentem para esses mandamentos divinos. E aqueles que não fazem isso, eles estão demonstrando ali que não concordam com as leis divinas. Né? Quer seguir somente aquilo que está no seu coração. Né? E acabam não servindo a Cristo da forma correta. Mas a palavra de Deus também orienta aqui aos senhores, né? Aos empregados, aos empregadores, aos patrões, aos chefes, que eles devem fazer o que for de justiça e equidade a vossos servos. Né? Fala que eles precisam ser justos, eles precisam ser honestos, agir ali com imparcialidade com seus funcionários, né? Atentar para aquilo que diz as leis do trabalho, aquilo que os funcionários merecem, né? Que é por direito. O patrão cristão, ele precisa também ser exemplo. Ele não pode, né, agir, né, ludibriando, fraudando. Ele precisa ser correto nos seus pagamentos, ele precisa ser correto ali no trato, né? Ele precisa ser correto nos impostos. Aí você pode pensar assim, eu sou cristão na igreja, em casa, mas não consigo ser cristão dentro do meu trabalho. É impossível. Então, a sua salvação, ela está sendo prejudicada. A santificação desse cristão que é chefe está sendo prejudicada por causa dessa má atitude. Sabemos que os maus chefes, eles atraem constantemente para si muitas perturbações, né? Porque os funcionários ali acabam colocando as suas empresas na justiça, requerendo ali, né, os seus direitos. Então, é muito complicado um cristão, né, que está nessa posição de destaque como um chefe, não atentar para esses mandamentos. Precisa atentar à palavra de Deus, urgentemente. Efésios, no capítulo 6, também orienta, né? Orienta os servos a agirem da forma correta. Diz ali, vós servos obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Porque Cristo é o Senhor. E todos os senhores precisam ter a Jesus como seu modelo. Grande a responsabilidade. Aqui fala não servindo à vista, como para agradar aos homens, né? Repetindo ali a mesma frase, né? O mesmo versículo em Colossenses, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, tendo disposição, né, para o serviço, para trabalhar. Como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre.
Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Olha só que ponto importante. Deixando as ameaças. Sabendo também que o Senhor deles e vosso está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus é justo. Ele é justo. Então, ali, né, nós precisamos entender que somos iguais diante de Deus. Patrões, funcionários, né, no sentido espiritual, aquilo que vamos colher com as nossas ações, estamos, né, colocados em posição ali igual. Então, esse aqui é o mandamento do Senhor, né, para que possamos andar, né, com dignidade, viver uma vida digna, né, desenvolvendo ali a nossa vida cristã, sem que nada venha nos prejudicar, não só na família, né, como no corpo de Cristo, né, no grupo, na igreja, mas também ali no nosso trabalho, né, no ambiente, no local de trabalho, para que o nome de Cristo não seja blasfemado entre aqueles que são ímpios. Então, grande é a responsabilidade. Esse vídeo é para mostrar, né, dentro da palavra de Deus, né, uma palavra de exortação para que a nossa vida cristã seja fiel ao nosso Senhor Jesus. Amém? Fica com essa palavra e fica na paz do Senhor Jesus.